Então, você comentou sobre isso do tratamento, então, de fato, não tem tratamento precoce. Eu fico incomodado com os questionamentos no sentido do seguinte: eu sei que esses remédios não trazem nenhum benefício e sei que eles até podem trazer malefício, igual você comentou, de as pessoas estarem tomando muito e vir a morrer. E se eu não me engano, eu vi alguma coisa sobre que o fígado é muito atacado, o pessoal querendo usar muito desse tratamento, fala-se até em kit Covid. Mas assim, aí eu sou questionado da seguinte maneira: esses tratamentos eles não têm eficácia comprovada, mas um médico receitou para alguém que teve Covid. Como que é essa relação? O médico ele receita alguns desses medicamentos para uma pessoa assim, depois que ela teve Covid, ou coisa assim, ele está agindo errado, ele está agindo de uma forma de má fé, como que é essa relação? Assim, o médico ele tem, por prerrogativa, a responsabilidade sobre o paciente dele. A relação médico com o paciente é uma relação de confiança e uma relação que é muito difícil você criticar. Eu sei de muito médico amigo meu que receitou azitromicina, que receitou ivermectina, simplesmente porque o paciente estava desesperado, estava com medo, estava numa situação muito difícil em termos psicológicos. E no momento, o conhecimento científico ainda não estava em seu estado da arte. A gente ainda não tinha ainda artigos robustos a ponto de falar, não, realmente isso não funciona. Então, muitos prescreveram. Tá? Muitos prescreveram e eu não vou criticar aqui por terem feito a prescrição, pelas razões que eu falei. Hoje, respeitando a liberdade médica de prescrever, eu considero, pessoalmente, um erro. A prescrição desses medicamentos, porque hoje nós temos aí, com muita robustez na literatura científica, a ineficácia desses tratamentos. Ah, vai matar? Ah, muito difícil que mate. Né? Muito difícil que mate. Mas o que aconteceu alguns meses atrás, em termos desse tipo de prescrição, eu não consigo criticar, porque a gente estava numa situação muito difícil. Hoje a situação tem melhorado à medida que a gente vai vacinando. Mas a gente não pode esquecer que há poucos meses atrás a gente não tinha vacina, a gente estava numa pandemia com óbitos, mais de 2.000 pessoas morrendo por dia. A gente não tinha ainda cientificamente uma posição clara de que esses medicamentos não funcionam. Então eu consigo entender o médico que prescreveu esse tipo de tratamento. Consigo entender, sim. O problema maior, então, não é o médico prescrever, então é uma coisa pessoal. Eu fiquei com essa dúvida muito na minha cabeça, foi o caso da minha família, né? Meu avô teve, a situação dele foi muito grave, mas ele sobreviveu e tudo, ele está bem, e ele teve essa prescrição, e eu fiquei assim, poxa, mas eu estou vendo em todo lugar que isso aqui não adianta nada. Né? O médico dele receitou, e o médico dele eu sei que é um cara muito bom. Aí eu fiquei com essa dúvida na cabeça, mas então, eu não lembro direito, acho que já tem mais de 3 meses que foi esse caso do meu avô, então não sei como é que estava a situação na época. Mas então o problema maior desses medicamentos não são eles em si, mas é o discurso do tipo, olha, tem esses medicamentos aí, toma e esquece vacina. Então você acha que isso aconteceu? Foram surgindo essas opções de medicamentos, e aí acabou que eles tiveram assim, olha, deixa a vacina para lá e vamos ficar com eles. E para de me perguntar sobre vacina. Isso matou muito brasileiro, eu não tenho dúvida disso. Uhum. Esse discurso de que existia um tratamento precoce e profilático. E que as pessoas não quiseram dar. O discurso profilático desses medicamentos, na intenção assim, pode tomar e você não vai adoecer, isso aí matou muita gente. Muita gente. Quem acreditou nisso, muitos desses quase 600 mil mortos, morreram porque acreditaram nisso, infelizmente. Infelizmente. E quando isso foi dito, não existia dado científico que comprovasse isso, né? Quando isso foi dito. E nem muito menos hoje. Quanto ao tratamento individual e a relação médico-paciente, eu respeito. O problema foi usar isso como um argumento para a não adesão das medidas restritivas e como um argumento da não necessidade das vacinas.
Não esqueçamos, eu não quero entrar em política aqui, eu estou falando dos fatos, estou falando de fatos. Não nos esqueçamos que, se não fosse o governador de São Paulo, com o qual eu tenho grandes restrições, mas se não fosse o governador de São Paulo, a gente não teria tido vacina no Brasil por pelo menos mais 2 meses, no mínimo. Então, esses são os fatos, infelizmente.